Olá, eu sou o Marcelo Katayama e nesse vídeo eu quero conversar com você sobre como ter um pensamento macro na educação, como levar isso para o seu dia a dia. Veja bem, tão antigo quanto a própria existência humana é o processo de educação. O ato de ensinar as pessoas, de passar para frente conhecimento e informação, é o que permitiu com que nós fôssemos, geração após geração, crescendo, evoluindo, esse acúmulo de conhecimento e a transformação desse conhecimento como sociedade fosse evoluindo. E essa evolução, essas mudanças estão acontecendo cada vez mais rápido. Se você observar hoje em dia, a forma de entrar numa universidade mudou de como era antigamente. O perfil socioeconômico mudou. A forma de nos comunicarmos mudou. A forma de armazenar a informação mudou. A velocidade com que a informação corre, o mundo também mudou. Então, num cenário onde nós temos, ao mesmo tempo, ilhas de superdesenvolvimento e outras localidades, um espaço de extrema carência, numa situação onde tudo muda muito rápido, como ter uma visão macro na educação? Como fazer para tentar achar um modelo único de educação que atenda a tudo isso? Percebe que, diante desse desafio, a gente não tem um modelo único, ou não existe uma visão única macro que consiga atender a realidades tão distintas. E você não vai ter como, ao mesmo tempo, ter uma visão super macro e ter domínio de todos os detalhes. É humanamente impossível isso. Mas essa é uma boa notícia, porque é um ponto de partida para que você possa, a cada vez mais, ir ampliando a sua visão. Quando a gente não tem uma única solução perfeita para tudo, significa que a gente pode, a cada passo, ir aprimorando. E isso é muito bom. Agora, como ter uma visão macro numa situação, por exemplo, que eu sei que muitos profissionais da educação vivem, que é uma demanda enorme de todos os lados, cobranças enormes de todos os lados, um monte de coisa para fazer ao mesmo tempo. Como ter uma visão macro numa situação como essa, onde você é demandado por todos os lados? Observe que numa situação como essa, muitas vezes, você está numa luta para sobreviver àquele dia, sobreviver até o próximo dia ou sobreviver até o final do semestre. E fica muito difícil realmente ter uma visão macro quando você está diante de todas essas demandas. É quase como se você estivesse num barco em alto mar, diante de uma neblina muito forte, de uma cerração muito forte, onde você não consegue enxergar nem a proa do barco. E como se orientar num momento como esse? Observa que numa situação como essa, a gente precisa começar por algum ponto. E o primeiro ponto que eu acho que é importante começar para a gente poder exercitar essa visão um pouquinho mais ampla sobre tudo, é listar quais são as suas preocupações nesse momento, quais são as suas tarefas nesse momento, qual é tudo aquilo que você tem que fazer que te preocupa, que te ocupa e que gasta tempo. Ao parar 5, 10 minutinhos para fazer tudo isso, você começa a dissipar esse nevoeiro. Por quê? Porque a gente começa a olhar quais são os reais problemas que tem ali e ajuda a ter foco. Escolher por onde eu começo a resolver essa lista toda. O que é aquilo que parece ser mais importante nesse momento, que eu preciso resolver em primeiro lugar? E ao listar todas as minhas prioridades ali, todos os problemas, ao começar a escolher por onde começar, ou seja, a ter foco, é como se a gente começasse a dissipar um pouquinho esse nevoeiro. Por quê? Porque agora eu sei onde eu tenho que colocar energia. E ao saber onde eu tenho que colocar energia, eu posso me fazer a próxima pergunta dentro dessa situação, que é: qual é a minha programação? Como é que eu vou estruturar isso no tempo para começar a resolver os meus problemas todos que eu tenho por ali? Por que eu estou trazendo isso para você nesse vídeo? Porque muitas vezes, antes da gente conseguir ter uma visão macro, a gente precisa conseguir como que tirar a cabeça para fora d'água e respirar um pouco. E esse método rapidinho te ajuda a tirar a cabeça para fora d'água para respirar um pouco. Dentro daquela analogia do barco, ajuda a dissipar um pouco
a neblina que tem ao nosso redor. E a partir dessa informação agora, a gente pode se perguntar, legal, agora que eu tenho uma programação, agora que eu já entendi um pouco do meu cenário, quais são os novos elementos que eu posso agregar? Como eu posso expandir um pouco mais a minha visão? Então, dentro de um processo de educação, por exemplo, como que a minha matéria está interferindo, está conectado com outras matérias? Como que a minha escola está inserida dentro do sistema educacional? Como esse sistema educacional está inserido dentro da realidade de uma cidade, de um estado, de um país? E aos poucos, a partir do momento em que a gente resolve a crise, a gente consegue ter uma visão cada vez um pouquinho mais ampla. E veja, ter uma visão ampla, uma visão mais abrangente, mais macro, um pensamento mais macro, não é à toa. É porque se a gente não consegue ter uma ideia do todo, fica mais difícil fazer boas escolhas de como agir agora no momento presente, de que decisão tomar, de que caminho seguir. Agora, quando a gente consegue ir incorporando devagarzinho mais elementos e ampliando devagarzinho a minha visão, fica mais fácil escolher para que caminho seguir, fica mais fácil olhar no horizonte e falar, poxa vida, é para o lado direito que eu tenho que ir, é para o lado esquerdo que eu tenho que ir. Dentro daquela analogia do barco no meio do mar, é olhar e falar assim, aonde tem terra firme que eu quero pisar? E a partir daí você começa a direcionar a sua atenção, começa a direcionar a sua energia. Então, observe, no mundo onde tudo muda muito rápido, muitas vezes a gente precisa ter um tempinho para conseguir colocar no papel todas as demandas. Isso ajuda a gente a direcionar o foco, a energia, e a partir daí, sim, agregar algumas outras informações de uma forma gradual e abrindo devagarzinho cada vez mais a sua visão, observando como que você está inserido dentro desse sistema maior, como que uma mudança na sua forma de agir interfere no cenário como um todo, e pouco a pouco a gente vai ampliando a nossa visão. Eu tenho certeza absoluta que dessa forma você vai ter mais discernimento e mais clareza para conseguir escolher. E esse é o ponto importante. O que você escolhe fazer, qual é o caminho que você escolhe seguir ao ter um pensamento macro. Então, para a gente colocar tudo isso em prática, como fazer para ampliar a sua visão? Faça isso nesse momento. Pega um pedaço de papel e escreva tudo aquilo que te preocupa, tudo aquilo que ocupa espaço na sua mente. Faz isso agora, dá uma pausa nesse vídeo e faz isso agora, nesse pedaço de papel. 2. Agora que você colocou tudo no papel, observe qual é o foco, por onde começar, o que parece ser mais importante. Então, releia essa lista de tudo aquilo que você escreveu e coloca ali um asterisco, ou numere as 3 coisas mais importantes, 2 ou 3 coisas mais importantes que você precisa começar, focar, fazer agora, porque isso ajuda a tirar da frente aquele nevoeiro como um todo. Então faz isso agora. Olha para essa lista e coloca ali um asterisco ou numera 1, 2 e 3, as 3 coisas mais importantes no momento. Faz isso já. Agora, a terceira parte, programação. Como você vai fazer isso na prática? O que é necessário fazer para resolver essas 3 coisas que estão ali como prioridade? Como você vai estruturar isso dentro do tempo? Quanto tempo você precisa para resolver, ou pelo menos começar a resolver esse problema? Programação. Então, escreva aí 1 ou 2 linhas na frente ou numa outra folha de papel em cima desses 3 problemas. Como é que você se programa para resolver isso? Vou trazer um exemplo um pouco mais palpável. Talvez você tenha ali uma pilha de provas para resolver, para corrigir, ao mesmo tempo uma pilha de trabalhos para corrigir, ao mesmo tempo uma programação inteira para montar, aulas para montar. Junto com isso, as suas atividades de casa. Então, eu tenho que ir no supermercado, tenho que pegar meu filho na escola, acompanhar isso, acompanhar aquilo. Lista tudo, que é o que deve estar nessa lista. Segundo passo aqui é prioridade. Então, por onde eu começo? O que é mais importante aqui? E talvez, por exemplo, o mais importante seja corrigir as provas. E como é que eu me programo em relação a isso? Observa quanto tempo eu demoro para corrigir isso, como eu posso distribuir isso dentro de um dia ou de uma semana. E aloca esse tempo na sua agenda.
Eu estou falando isso porque é uma forma de dissipar aquela primeira neblina que não te impedia olhar para frente. Então agora, para e escreve essa programação. Dá uma pausa nesse vídeo e coloque aí qual que é a sua programação, como é que você vai resolver rapidamente, não precisa ser em detalhes, mas como é que você vai resolver esses 2 ou 3 tópicos mais importantes. E agora, sim, com isso mais organizado na cabeça e também escrito no papel, pensando no processo de educação e na sua função, dentro da sua estrutura, dentro daquilo que você faz hoje, quais novos elementos a gente poderia agregar para ir ampliando a visão? Então, por exemplo, dentro do processo educacional, dentro de como as coisas estão funcionando agora, uma pergunta que poderia ajudar a ampliar, por exemplo, a visão é: quais são as formas de avaliar um aluno? Quais são as melhores formas de avaliar o aluno? Ou como a minha forma de avaliar um aluno está influenciando no comportamento desse aluno? Ou como a avaliação desse aluno se encaixa na avaliação desse mesmo aluno diante de outras matérias? Se você tem um cargo, por exemplo, de coordenação dentro de uma escola, como que eu faço para que os professores tenham informações mais homogêneas a respeito desses alunos? E a gente começa a ampliar um pouquinho a visão. De repente, pesquisar como em outros lugares do mundo se fazem processos de avaliação. E isso traz informações novas para que você tenha uma visão mais ampla, uma visão mais sistêmica do processo de educação como um todo. Veja, onde você vai buscar essas informações e como você vai analisá-las é responsabilidade sua. E o que eu estou trazendo aqui é um caminho, uma estrutura de como ter um pensamento cada vez mais amplo dentro do processo de educação. E você pode ir fazendo isso sucessivamente, cada vez mais ampliando a sua visão ao trazer novos elementos. Então, como a gente trabalha, por exemplo, a questão da diversidade, como é possível trabalhar a questão socioemocional, e aí você vai ampliando cada vez mais a sua visão. Pratica e veja, você não precisa fazer perfeito da primeira vez, mas ao tirar a neblina da frente, fica mais fácil olhar lá para frente.